Olá, povo de Deus, a nossa reflexão de hoje, do sábado, do tempo de Natal, dia 2 de janeiro de 2021, é a partir da primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 22 a 28, e do Evangelho de João, capítulo 1, de 19 a 28. Estaremos lendo nesses dias trechos da primeira carta de João. Como introdução geral, tomemos o que nos diz a Bíblia da tradução da CNBB. A primeira carta de João não tem forma de carta. Faltam endereço e assinatura. É, na realidade, uma homilia ou exortação enviada por escrito. Não sabemos a que comunidade foi dirigida, mas pelo conteúdo podemos deduzir a situação, o contexto. Os fiéis se sentem inseguros. Será que eles têm comunhão com Cristo e com Deus? A essa incerteza, nosso texto responde: o verdadeiro conhecimento de Cristo, a comunhão com Ele e com Deus, consiste na fé e no amor, em crer que Jesus viveu entre nós em carne, veio da parte do Pai, e em praticar a sua palavra, amando os irmãos e repartindo com eles os bens deste mundo. Isso se chama andar na luz. Quem faz isso pode estar seguro. Os adversários mencionados na carta são os que não agem assim. Os que dizem ter o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, mas não amam seus irmãos. Mas isto, diz João, é impossível. É negar Jesus que veio em carne para dar a sua vida por nós. Então essa introdução servirá para todos esses dias em que estaremos refletindo trechos da primeira carta de João. Outra consideração interessante é a organização da carta em cima de 3 palavras-chave. Luz, do capítulo 1, versículo 5 ao capítulo 2, versículo 27, justiça, do capítulo 2, versículo 28 ao capítulo 4, versículo 6, e amor, capítulo 4, versículo 7 até o 5, versículo 12. Assim, temos uma carta que nos ajuda a caminhar na luz, praticando a justiça e vivendo o amor. O verbo mais significativo do nosso trecho de hoje é permanecer, no sentido de perseverar no ensinamento verdadeiro sobre Cristo e o Pai, e no sentido de estar vivendo em comunhão com o Filho e o Pai. João dá como motivação para esse comportamento a grande promessa que os fiéis receberam por seguirem as pegadas de Cristo: a vida eterna. Dentro da linha de pensamento de João, que destaca os binômios verdade, mentira, trevas, luz e outros, hoje temos a oposição entre o anticristo e a unção do Espírito. O anticristo é um sujeito coletivo e representa todos os que se opõem a Cristo como Filho de Deus e Messias. Os adeptos da gnose e do docetismo são os mais identificáveis dentre aqueles que dizem conhecer o Cristo e Deus, mas não vivem segundo os ensinamentos de Cristo, e aqueles que dizem que não aconteceu a encarnação real, mas apenas uma aparência. Assim, Jesus Cristo não é verdadeiramente homem, mas apenas uma aparência de homem. Por meio da unção do Espírito, os cristãos terão como permanecer fiéis à doutrina recebida e estarão seguros. É preciso permanecer com Cristo, pois isso assegura a todos os cristãos que vivem
na prática da justiça, a certeza de estarem no caminho certo. Ora, vivemos um momento similar na igreja. Ouvimos tantos pregadores falando loucuras em nome de Jesus. Confundem o povo, levando-o a comportamentos muito estranhos. Dentro e fora de nossa igreja, nos deparamos com uma enxurrada de afirmações malucas sobre coisas religiosas. Nesses dias, eu recebi um convite para participar de pregações de uma chamada missionária católica que dizia que quem participasse de 5 primeiros sábados consecutivos sem falhar, receberia 33 graças. Coisas deste tipo. Ou recado de videntes que vivem dizendo que Nossa Senhora nos manda rezar o terço ou o rosário ou construir templos para ela. Por aí vai. Sigamos o conselho de João. Permaneçamos no Evangelho, permaneçamos em Jesus Cristo e seus ensinamentos. Quanto mais simples a leitura do Evangelho, mais chance temos de estarmos mais próximos de Jesus. João 1, de 19 a 28. Nosso texto de hoje nos coloca uma vez mais frente ao testemunho de João Batista. No quarto evangelho, o testemunho de João é narrado até o capítulo 3, versículo 30. Na Palestina do primeiro século, eram vários movimentos que acreditavam na vinda de um profeta dos últimos tempos. Frente ao sucesso crescente de João Batista, as autoridades judaicas enviaram seus mensageiros para interrogá-lo sobre sua identidade. Sigamos as respostas de João. À pergunta, quem és tu? Ele declara sem hesitar, para que não haja confusão, eu não sou o Cristo. Isto é, não sou o Messias. Depois, frente às perguntas, és Elias? És o profeta? A resposta de João é incisiva, não. Já descontentes com as respostas de João, em nome de quem os enviou, perguntaram, que dizes de ti mesmo? Aqui já tocam no mais profundo da questão, pois interrogam João sobre sua identidade. E João declara com convicção quem ele é. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Como é importante sabermos quem somos, qual nossa missão, o que é que cabe a nós nessa existência a qual fomos chamados. Uma grande maioria das pessoas nunca se pôs a si mesmas a pergunta fundamental da vida, que dizes de ti mesmo? Encaram-se o transcorrer dos dias numa sequência rotineira, sem qualquer sentido dado à própria vida. Alternam sentimentos de pessimismo, otimismo, narcisismo, baixo autoestima, amor e ódio, sem se darem conta do fio condutor de suas vidas. Nossa missão, assim como a de João Batista, o precursor, é endireitar o caminho para que muitos encontrem em Jesus o sentido último de suas vidas. Porém, os emissários das autoridades judaicas não ficaram satisfeitos com a resposta de João e lhe questionaram: como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E uma vez mais, João, cônscio de sua missão, lhes responde: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia da sandália. Ora, aqui estava exatamente o problema das autoridades judaicas e seus emissários.
não aceitar Jesus, ou, na linguagem de João, não conhecer Jesus e nem estar interessado a dar esse passo. Com isso, João encerra o diálogo que se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando, e que não devemos confundir com a Betânia de Marta, Maria e Lázaro, próxima de Jerusalém. Mas se trata de um povoado situado à margem esquerda do Jordão, cuja localização é incerta. Fiquemos com o Evangelho. Não vamos ficar seguindo videntes, profetas, missionários, apóstolos que andam falando em nome de Jesus, mais para ganhar dinheiro, fazer sucesso, do que realmente estar nos levando ao Jesus, o homem de Nazaré, ao Cristo da glória, o nosso Salvador. Um beijo no seu coração.